Agora vamos falar de Ceará, que conheceu a sua primeira derrota como mandante nessa edição do Campeonato Brasileiro. Um belo gol do Rony, né? Um gol do meio da rua, ali na parte final do segundo tempo. 1-0 no duelo de alvinegros. E o Ceará começa a ter um choque de realidade, Thiago Minhoca. Me parece que agora a tabela vai complicar, né? Tem Botafogo fora depois, enfim, a tabela já não vai ser mais tão tranquila como foi aí nessa primeira metade do campeonato. E hoje, num jogo que, pelo que eu acompanhei, né, eram 3 jogos ao mesmo tempo, e ainda eu tava vendo o meu Belo, que perdeu do Figueirense. Assim, não me pareceu uma partida ruim do Ceará, assim, pela minha impressão geral, assim. Pareceu um jogo até equilibrado, que foi decidido nesse chute de fora da área. E aí, mais uma vez, eu vi muitos torcedores reclamando do banco, o Ceará tem um elenco curto. E aí, por isso que eu falo, será que agora contra equipes mais difíceis, essas deficiências do Ceará vão ficar mais claras e hoje já é um começo disso? Boa noite. Boa noite, Fábio. Para quem está acompanhando também, boa noite. Não, assim, eu já mencionava isso, né? Eu lembro que, eu não sei se foi você que estava no Jogo do Esporte, como apresentador, se era Celso, eu fiz ressalvas naquele dia, na vitória sobre o Sport, e alguns torcedores acharam que, enfim, é porque quando a gente está aqui, né, Fábio, no papel de comentar o que acontece dentro de campo, é também fazendo alertas de coisas que podem vir mais à frente. O jogo de hoje, por exemplo, para mim o Ceará jogou bem melhor do que jogou contra o Sport, na minha avaliação, sabe? Jogou bem melhor, assim. Mas, claro, deu para ver, o Ceará não faltou inspiração, luta, garra, tudo isso estava dentro de campo. Faltou mais qualidade. E aí, peças importantes que o Ceará teve no começo dessa Série A, algumas delas estão caindo de rendimento, como é o caso do Pedro Raul e tal. Então, era natural que o Ceará tivesse jogos como esse mesmo, onde o adversário pouco faz, nesse pouco que faz, o Ceará é derrotado, né? Então, uma hora essa equação ia bater. Porque o Ceará pegou adversários em momentos mais frágeis, né? Assim, o Grêmio, o próprio Sport, Vitória e tal. Mas teve também ali, em alguns desses jogos, uma certa dificuldade em algumas partidas para vencer com mais tranquilidade, um jogo mais que representasse o que o Ceará até estava demonstrando dentro de campo. Então, o jogo de hoje não era muito diferente do que eu imaginava. O Atlético Mineiro não é um dos grandes visitantes, não à toa, acho que dos últimos 20 jogos como visitante na Série A, antes do jogo do Ceará, o Atlético Mineiro só tinha ganhado 1. Então, assim, é um visitante bem ruim, deu para ver isso no primeiro tempo, que o Ceará foi melhor do que o Atlético. E, basicamente, o que a gente pode dizer, sem ainda adentrar tanto no jogo, é que o Ceará olha para esse resultado, vai acontecer, vai ter horas que o adversário não vai ser melhor do que você. Não é que o Ceará também foi tão melhor assim, mas o Ceará faltou mais, realmente, mais refino, melhor tomada de decisões. E aí eu acho que onde parte muito também de como o Condé vai ter que tirar mais desse elenco. Eu mesmo, e aí, Fábio, o primeiro ponto que eu até destaco, eu fui perguntado na rádio, o elenco hoje, o time titular do Ceará hoje, todo mundo sabe de qual é salteado, né? Tipo, todo mundo sabe qual é o time do Ceará. Que eu não acho isso um problema. Só que eu falei aqui, não estou lembrado, acho que foi contra o Palmeiras, não estou lembrado qual foi o jogo, ou foi contra o Santos, não estou lembrado, ou pode ter sido até contra o Sport, que vê alguns comentários aqui, time que se ganha não se mexe, time que não sei o quê, tá bom do jeito que tá, não é para ter essas coisas de futebol moderno. E quando eu falei isso, não era fazer o Ceará 5 mudanças para cada jogo, não. Mas eu acho que o trabalho do Condé, ele tem que ser um trabalho onde ele abre mais espaços, sabe? Para elenco. Porque senão, como aconteceu hoje, o banco então é uma porcaria. O banco é uma porcaria, nenhum jogador resolve. Quando chegar a janela, pode ser que também os jogadores que chegarem não vão ser utilizados e tudo é porcaria também. Eu acho que você ficar só preso à equipe titular vai te limitando. Porque uma hora, quando o jogador cai de rendimento, um outro precisa estar mostrando. E aí eu acho que é onde o trabalho do Condé poderia ser mais aprimorado nesse aspecto. Claro que o banco de reservas hoje, ele não modificou o panorama da partida. Até teve algumas chances ali e tudo mais, mas no geral mesmo, o Ceará vai ter dificuldades nessa Série A. E agora, nessa segunda parte, né, que vai acontecer, o Ceará ainda vai enfrentar o Botafogo. E depois vai ter aí, até o final do primeiro turno, jogos complicados pela frente, né? Vai pegar adversários mais da parte de cima da tabela. Vão ser jogos mais duros. O Ceará vai ser mais exigido
sabe? A defesa vai ser mais exigida, o ataque vai ser mais exigido. E hoje foi um jogo desse cenário. O Ceará vai ter adversários complicados. O jogo do Palmeiras na Copa do Brasil, que obviamente o Palmeiras é bem melhor do que o Atlético Mineiro, já foi um recado. O jogo que foi na Arena Castelão, da Copa do Brasil, foi um Ceará que eu não achei um Ceará ruim, mas não era um Ceará suficiente. Não era um Ceará com uma qualidade técnica tão determinante. Porque na hora que está lá um Pedro Raul caindo de rendimento, uma atuação bem mais ou menos do Pedro Henrique, jogadores importantes, isso faz com que o time vai ter dificuldades. Por isso que quando chegar na janela, o Ceará tem que ser muito certeiro nas contratações para, né, obviamente, não se perder, porque esse eu acho que é o momento mais importante para o Ceará, Fábio. Essa derrota acontece, uma hora ia perder dentro de casa, aconteceu hoje, mas é não fazer dessa derrota aquela coisa. Eita, agora já se embolou, e se aproxima do Z4, e não sei o quê, e tudo mais. Não se tornar aquele desespero. Tem que ter a cabeça no lugar e tem que saber atacar as posições fundamentais, mas ao mesmo tempo é o que eu estava dizendo. Abrir mais o leque de opções do elenco. Quando eu falo isso, dá para recuperar mais atletas. Dá para tentar dar minutagem para alguns jogadores e dá para insistir em outros. Eu acho que, na verdade, é onde o Condé ainda precisa abrir mais as opções. Não especificamente nesse jogo, eu falo mais de jogos anteriores. Mas, para mim, eu acho que o resumo é um pouco disso que o Ceará ainda pode apresentar aí para os próximos jogos, né? Que vai ter. Tá no mudo. E é importante também o torcedor do Ceará também entender o contexto, né? Eu tava, como eu sempre faço, né? Após os jogos eu vou nas redes sociais lá do clube e vejo os comentários da postagem do resultado do jogo. E eu vi torcedor do Ceará falando, pô, esse time não vai jogar Libertadores nunca. Assim, tipo, assim, o bom começo não quer dizer que o Ceará tem time ou tinha time para brigar na parte de cima, né? Assim, quando eu vi a tabela, né, assim, eu até falei aqui em uma das lives, cara, o início era muito bom, assim, porque era um time, os times grandes, né, eram times em má fase, como o Grêmio, como o Vasco, São Paulo, e aí jogos fora de casa, viáveis também ali para você pontuar, muitos jogos em casa também, né, nesse momento será mais jogos em casa do que fora, por exemplo, então ele soube aproveitar esse recorte, né. Só que o próximo recorte, Thiago Minhoca, eu vou dizer aqui os adversários que restam no turno para a equipe do Ceará. Botafogo, fora. Fluminense, fora. Né? 2 jogos difíceis, times que estão na parte de cima. Lembrando que o do Fluminense não vai acontecer, certo? Os times que vão jogar o Mundial, esse jogo foi adiado. Não se sabe quando vai ser, e aí vai depender muito do Fluminense na Sul-Americana, na Copa do Brasil, aí quando vagar. E aí esse jogo aí vai ficar numa pendência, acho que por um bom tempo aí. Mas o importante não é nem a data do jogo, mas pra gente mostrar quem ele enfrentou e quem ainda sobra, né? Botafogo, Fluminense, Corinthians em casa, que em tese pode parecer o mais tranquilo, Internacional fora, Mirassol em casa, mas é o Mirassol que tá fazendo um grande... Até o time menos relevante que ele enfrenta é o Mirassol, que é o melhor das surpresas, né? Do campeonato. Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras. E aí, vai virar o turno, ele vai ter um adversário tranquilo. Bragantino. Então, assim... ele já começa o retorno, né? Isso, aí já começa o retorno com o Bragantino. Então, assim, ele aproveitou o momento dele. Acho que a tabela foi muito favorável. A Vitória, por exemplo, em casa. Sport em casa. Né? Santos fora, deu para pontuar. Bragantino foi na primeira rodada, né? Se fosse um Bragantino mais para cá, talvez não tivesse ali a possibilidade de ter o resultado que teve. Então acho que é também importante o torcedor do Ceará entender o campeonato do Ceará, né? Que esse bom começo não mascare, enfim, o real objetivo do time, que é se manter na primeira divisão. Mas eu acho que boa parte da torcida entende isso. Esse comentário que você leu do torcedor, talvez, vamos considerar que é um torcedor do Ceará que quer que fosse para a Libertadores, até porque também tem essa questão da rivalidade com Fortaleza está lá na Libertadores, mas eu acho que boa parte sabe que é isso, é chegar logo na pontuação de permanência e o que der para somar mais, uma Sul-Americana, uma primeira parte de tabela. Libertadores eu ainda acho muito complicado, o Ceará está disputando um campeonato com muita gente mais pesada, o próprio Atlético Mineiro
que nem está vivendo o seu bom momento, tá aí. Não precisou jogar tanto hoje para sair vencedor. Um chute de rara felicidade ali do Rony. Mas é isso. É o que se espera isso. O Atlético Mineiro é uma equipe de muita qualidade. Vai possivelmente terminar o campeonato na frente do Ceará. E tudo vai depender também, por isso que eu estava falando, quando vier o mau momento. Eu já venho batendo nessa tecla já, Fábio, há muito tempo. Eu falei, olha, vai ter um momento ruim do Ceará. Vai ter um momento que o Ceará vai ficar, talvez, 5 jogos sem ganhar, vai deixar de ganhar jogos em casa, porque alguns jogos dessa sequência que você falou, Fábio, eu frisei que, tipo, dava para ter feito algo melhor. O jogo do Santos, o Ceará poderia ter aproveitado melhor nesse jogo fora de casa. O Santos não jogou bem aquela partida. E o Ceará meio que cedeu, porque esse é um problema, eu não estou dizendo do jogo de hoje, certo? Eu acho que esse foi um problema nos jogos anteriores. O Ceará, houve momentos da partida que ele meio que deixava o adversário crescer no jogo. Hoje, por exemplo, o Ceará não deixou o Atlético Mineiro crescer no jogo. Mas o Ceará não foi efetivo na hora que ele dominava mais a posse da bola, na hora que ele conseguia algumas chegadas do ataque. Claro que teve ali um bom trabalho, né, do Everson, principalmente na cabeçada do William Machado, já entrando um pouco no jogo. O jogo de hoje eu não coloco no mesmo parâmetro dos demais. Mas eu fico pensando isso, porque ao saber que o Ceará na quarta-feira, né, lembrando, o jogo que tinha sido adiado da 10ª rodada vai acontecer agora no meio de semana contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, já é aquele padrão de jogo que a gente não consegue imaginar. Volto a falar, o Ceará pode até conseguir um resultado positivo, mas da maneira como o Ceará joga como visitante, Fábio, é muito difícil imaginar uma situação como essa. Porque o Ceará tem dificuldade de chegar no ataque quando joga fora de casa. O jogo do Bragantino foi um jogo que o Ceará começa muito bem, depois o Ceará para, espera e acha que daria para controlar, toma um gol no final do primeiro tempo e toma um gol já nos acréscimos. Contra o Juventude também chegou a abrir o placar, começou muito bem, acaba arrefecendo, o Juventude vai lá, empata e vira. E nos outros jogos foi a mesma coisa. Contra o Bahia, teve até um bom sistema defensivo, mas o time não atacava, praticamente não tinha ataque. Era o Bahia ali tentando, claro, teve o lance lá da penalidade, que não houve na minha avaliação, e o Bahia acaba saindo vencedor, mas o Ceará fez pouco naquele dia, ofensivamente falando, e veio os outros jogos, né, contra o Santos, como eu estava citando, partidas essas que o Ceará tem dificuldade. Então, se a gente até olha para o jogo da Copa do Brasil, do Palmeiras, o jogo contra o Bahia, o time mais alternativo do Bahia, depois do Campeonato Cearense, onde também o Ceará, assim, rapidamente tomou 3 gols, assim, sabe? São jogos onde é mais difícil o Ceará conseguir pontuar. E não tenha dúvida, contra o Botafogo lá, e o Botafogo agora crescendo, né, de produção no campeonato, vai ser um jogo extremamente difícil. Então, eu acho que é onde parte dessas limitações não fazer desse contexto aquela coisa, pronto, então o Condé é problemático, o time reserva todo é horroroso, porque assim, sempre quando tem momentos como uma sequência negativa, tudo é ruim, ninguém presta e tudo mais. Quando tem um momento bom, aí o pessoal enaltece e tudo mais. Então eu não sou muito dessa linha. Eu acho que tem um trabalho bem feito até aqui do Ceará. Todo mundo assinaria nesse exato momento um 10º lugar com 15 pontos em 11 rodadas disputadas e o Ceará ainda com um jogo a menos, então todo mundo assinaria. Mas o momento ele requer uma certa atenção. Requer uma atenção na minha avaliação, que eu já frisava isso antes, por isso que eu nunca gosto de ser engenheiro de obra pronta. Eu não preciso esperar o Ceará perder o primeiro jogo em casa, porque eu já tinha dito antes. O jogo do Sport, para mim, já foi um recado muito claro. Da maneira como o Ceará estava se comportando contra o Sport, poderia ser um problema. Não acho que tenha sido na mesma proporção do que foi o jogo hoje. Hoje o Ceará não foi qualificado suficiente para conseguir fazer um gol no Atlético Mineiro, que principalmente no primeiro tempo, pouco produzia. O Atlético Mineiro, se eu não estivesse sendo injusto, foi um escanteio, uma cabeçada ali, que até a bola bate no Marlon, a primeira chance perigosa do Atlético Mineiro, e se eu não me engano, o primeiro todo foi isso. Porque o Ceará teve essas 2 chances, uma com o William Machado e uma com o Pedro Henrique, as 2 de cabeça, mas teve muito mais volume ofensivo. Só que também foi um jogo que teve ali muitos impedimentos, teve um com o Pedro Raul, saiu ali com o Everson, até tem um choque ali, e a jogada tinha sido anulada, teve uma outra jogada também que tinha dado impedimento, acho que era do Pedro Henrique, não estou lembrado. Então o Ceará teve volume, mas aí é onde paira também a limitação quando peças importantes também não estavam no bom dia, que foi no caso de hoje, o setor ofensivo pecou muito, né? Pedro Raul, assim, já tá 1 mês e meio, Fábio, sem marcar gols, assim. Ele começou excelente. Só que agora, antes eu até frisava que nesse jejum do Pedro Raul,
ele não estava jogando mal. Ele conseguia fazer boas partidas, ele ajudava a equipe ainda, sabe, a criar jogadas de ataque. Só que ultimamente o Pedro Raul tem jogado mal mesmo. O Pedro Raul não tem conseguido segurar essa bola no ataque. O Pedro Raul às vezes está querendo fazer jogada individual, que ele não fazia isso antes. Às vezes quando pegava uma bola tentando driblar, sabe, não era a característica dele. Hoje, por exemplo, ele, em alguns momentos foi precipitado. Uma das jogadas, logo no começo do primeiro tempo, tinha um Galeano livre na direita para ele soltar. Ele tentou bater. Então, assim, já parece ser aquele Pedro Raul ansioso, porque já está há muito tempo sem fazer gol, e aí ele não consegue mais executar as escolhas dentro de campo da melhor maneira. Então, assim, quando você perde um jogador, e aí, claro, quando você vê a opção do banco, o Lelê, que até agora não conseguiu nem sequer estar, digamos, confiante para bater no gol, né, para ser um jogador ali mais perigoso, começa a, digamos, os problemas aparecer. Porque essa é uma grande dificuldade que o Ceará está tendo, né? Se você olha, assim, o Ceará em termos de produção ofensiva, tem sido pouco, assim, tem algumas chegadas perigosas, mas o Ceará em algum momento, e eu acho que principalmente no primeiro tempo hoje, faltou um pouco mais, assim, sabe? Já era melhor, mas eu queria ter visto o Everson trabalhar até mais, sabe? Eu queria ter visto um chute de média distância, sabe? Alguma jogada um pouco mais efetiva. Às vezes o Ceará estava muito precipitado, por exemplo, acho que 2 jogadores que acabaram, eu tô falando muito aqui dos atletas, mas até um pouquinho já de spoiler lá da análise do Campinho. O time estava bem em termos de produção, de volume, recuperação de bola. O Atlético Mineiro quase não chegava na meta do Ceará. Mas faltava um jogador mais criativo. Por isso que eu citava dos jogos anteriores, que talvez, a depender da necessidade, um jogador com mais qualidade. Porque o Sobral, por exemplo, recuperava a bola, mas ele não era um jogador, teve uma jogada do primeiro tempo que ele tá com a bola, a torcida fica maluca, dizendo para ele jogar a bola no Fabiano, ele demora, olha para trás e toca para o zagueiro. Teve uma outra jogada, por exemplo, que foi o do Nicolas, que ele parte pela esquerda, 1 metro, tá ali 1 metro o Mugni, e ele erra o passe para o Mugni. Acho que foi o Mugni, se eu não me engano, que estava ali na jogada, eu acho que foi o Pedro Henrique. Então, assim, jogadas simples, sabe assim, que é onde entra a limitação. Já que o Matheus Baia não estava, o Nicolas hoje jogou, fez o primeiro tempo ruim, mas só para ser justo. O segundo tempo do Nicolas já melhora muito bem, ele participa de jogadas até melhores ali, fez uma boa jogada pela esquerda, em que ele entra na área, toca para trás, o Rômulo chega batendo, e o Everson acaba defendendo. Então, assim, foi um bom jogo do Ceará, certo? Não dá para a gente também fazer grandes elogios, mas não foi um Ceará qualificado o suficiente para conseguir fazer o gol, né? Assim, quando você tenta lembrar das grandes chances do Ceará, tem lá 2 defesas do Everson, pelo menos assim, que eu estou tentando lembrar aqui de maneira mais contundente, né? Que foi a cabeçada do William Machado e essa finalização do Rômulo, que foi a jogada que o Nicolas fez. Mas o resto era bola alçada, era de novo bola mais esticada, era essa pressão mais alta, mas sempre alguém cometendo uma falha. Pedro Raul, o Ailon, por exemplo, que até tem uma finalização ali, acho que é logo depois da jogada do Rômulo, que ele dá uma finalização rente à trave no segundo tempo, e ele, quando veio do banco, faltava 1 minuto para acabar o jogo, né? Porque a arbitragem tinha dado mais 1 minuto ali de acréscimo. Quando o Ailon recebe a bola, tá todo mundo dentro da área, o Ailon tenta dar um drible, e eu falei, pô, por que o Ailon tá pensando em fazer um drible, pô? Faltando 1 minuto para acabar o jogo. É momento para dar um drible nesse exato momento, sabe? Você, com tanta gente na área, joga essa bola na área. Poderia dar errado, mas assim, faz o simples, entendeu? Então, nesse sentido, teve alguns erros dentro de campo, de jogadores, eu acho que um pouco mais de calma, porque, por isso que eu falei assim, no primeiro tempo, quando eu senti que o Atlético Mineiro era mais vulnerável, faltou mais inspiração, faltou mais, sabe assim, buscar jogadas, encontrar jogadas com mais calma. Às vezes o Ceará se atropelava de bater a falta muito rápido, de bater o lateral muito rápido. As bolas paradas, por exemplo, em algum momento começou a funcionar, mas não tinha eficiência. O Ceará tentou, acho que de maneira pouco inspirada para acabar. E aí, falando do gol do Atlético Mineiro, né? Eu vi algumas pessoas, Fábio, falando que o Fernando Miguel falhou, o que eu acho muita sacanagem. Eu acho que até o Fernando Miguel, no primeiro tempo, cometeu uma falha, que foi uma saída de bola com os pés, que ele solta no pé do jogador do Atlético Mineiro. Mas você pode até dizer assim, cara, era de muito longe o chute. Não dá para um goleiro aceitar um chute de tão longe como foi. Eu concordo. Mas eu vou falar por mim, que eu estava lá no estádio, certo? Quando o Rony recebeu aquela bola, Fábio, tá passando o Hulk do lado dele. E eu pensei que ele ia tocar no Hulk. Que eu falei assim, não tem como ele toma. Quando ele vai preparar para o chute, eu mesmo me despreocupei com a finalização do Rony naquele exemplo. Eu falei, era para ter, eu imaginei, era para ter tocado a bola no Hulk, né? Trabalhar a jogada, esperar o time chegar ao ataque.
E o chute foi perfeito, pô. O chute do Rony foi perfeito. É aquele chute que é praticamente... Foi assim, logo à frente, porque tá o Sobral. Ela faz a curva e vai muito no canto também, e, né? assim, ela bate na lateralzinha da rede, assim, sabe? Então foi um chute de rara felicidade que o Rony acabou executando, né? Porque o Sobral também tá ali na frente e eu também não posso culpar o Sobral. Eu também, se eu tivesse no papel do Sobral ou se eu tivesse no gol, tal qual o Fernando Miguel, eu também não acreditaria que aquela bola fosse tão bem executada. Claro que todo mundo tem que ter atenção, mas da maneira como o Atlético Mineiro também estava jogando, eu acho que era muito uma coisa dependente ali. Tem que ter cuidado com o Hulk, porque o Hulk ele entra no segundo tempo. A primeira bola dele, ele quase faz um golaço. Ele botou a bola no travessão. Porque o Dieguinho ali estava dando ali uma certa distância. E eu falei assim: não pode deixar o Hulk com liberdade para bater, porque ele finaliza muito bem. Só que o Rony não tem muito essa característica, né? Até na época do Palmeiras, chegou a acertar umas bicicletas lá, meio inesperadas. Mas ele foi muito feliz, né? E aí é onde muda o panorama, porque o jogo tava com muita cara de 0-0, Fábio. Muita cara de 0-0, né? Ou naquela coisa lógica, que é tipo, quem abriu o placar primeiro vai sair vitorioso, que é muito difícil imaginar que o outro aqui vai conseguir fazer o gol. O Ceará não estava tão inspirado assim, e o Atlético Mineiro também muito menos. Mas conseguiu, o Atlético Mineiro abriu o placar. Como eu falei, o Ceará ainda teve ali algumas chances, o chute do Romulo, o chute para fora ali do Ailon, mas não era assim uma noite que eu olhava, tipo assim, tá difícil hoje para o Ceará fazer gol. Principalmente quando vieram as trocas do banco, quando ele saca ali primeiramente o Pedro Raul e o Pedro Henrique, que foram jogadores que eu achei mais abaixo de fato, mas eram os dois melhores finalizadores do Ceará. Eu teria tirado de fato o Pedro Raul, mas eu teria pensado mais no Guilherme, sabe? Mesmo embora tendo todas as ressalvas, eu sei que talvez ele pudesse entrar, não fosse corresponder, mas eu acho que o Lelê, mesmo eu acho que a movimentação dele está boa, eu acho que ele ainda briga por algumas jogadas, eu acho que ele não está confiante. E um centroavante sem confiança, eu acho que ele se torna um pouco inútil. Então, eu teria pensado muito mais no Guilherme entrando ali naquele contexto. E vieram mais trocas, o Condé fez ali algumas trocas. Acho que ele demorou demais, né? Eu acho que o Atlético Mineiro já tinha feito 4 trocas quando o Condé pensou fazer a primeira substituição dele, né? Que acabou acontecendo ali antes do primeiro gol. Então, eu achei que o Condé demorou para fazer as trocas, mas também os jogadores que vieram do banco não acabaram acrescentando tanto, né? O Rômulo não deu a devida qualidade, que a gente sabe que ele tem essa qualidade. E é isso, o Rômulo é esse vagalume, né? É um jogo bem, aí depois 2 jogos mal. Mas eu fico na dúvida, por exemplo, será que o Rômulo, se não tiver um pouco mais de insistência, vez ou outra entrar como titular, ele não pode ser um jogador mais efetivo, sabe? Porque tá lá, é quase como se fosse as mesmas peças, e se essas peças não funcionarem, o Ceará não tem muita opção. Então eu vejo que falta também, obviamente, que é o ponto que é o que a gente estava destacando. Na janela do Ceará tem muitas peças a contratar. E uma delas, que se especula muito, né, pelo lado da torcida, estava lá no Castelão, Fábio. A pessoa está dizendo que zicou, né? Eu até cheguei a tirar foto lá, né, quando terminou, boa parte do público já tinha saído, que aliás foi um excelente público, né? 49 mil, mais 49 mil pagantes, 50 mil no total. Ele estava ainda lá no camarote, tirando foto com algumas pessoas, mas é isso, vai ser essa novela vindo aí, vai perdurar muito aí, enquanto ele não fechar com ninguém, até fechar a janela de fato, vai ter essa discussão, muito embora eu acho que não é, assim, questão da minha opinião, né? Não acho que é bem o perfil do Vina que vai modificar de fato o Ceará, sabe, o elenco do Ceará. Acho que tem carências até maiores ali na volância, ali pelos lados, um atacante de lado com mais qualidade. O Ceará tem que priorizar muito mais essas posições, porque por esse tipo de jogo que o Ceará vai ter que executar até o final da temporada, tem muito mais a ver com esse perfil de atletas do que o perfil do Vina, que é um ídolo do clube e tudo mais, mas eu não acho bem que é uma peça que vai ser, assim, logo de cara, né? Não vai ser o Vina de 2020, sabe assim? Longe disso. Se for o Vina de 2021, acho que até ajuda. Se for o Vina de 2022, aí já pode ser um problema. Ele tá jogando na segunda divisão saudita, né? Assim, acho que terminou o contrato dele, se eu não me engano. Não, mas eu tô falando em relação ao nível que ele estava desempenhando, né? Assim, para chegar numa Série A e elevar o patamar de um time, assim, eu já... Claro que pode agregar, né? Até pela falta de opções, mas não sei se é um jogador, muda o patamar do Ceará na competição. Acho que não... Mas agrega, claro, né? Bom,
Alguns comentários aqui. O Antes está criticando o Pedro Raul, fala que esse é o Pedro Raul que conhecemos. O X1 dele contra a bola é doído de ver. E a Ana Maria fala que o Ceará vai estar na zona de rebaixamento na 15ª rodada. E o Antes fala que nem o Rony acreditou naquele chute dele. É isso. Tem a galera aqui ainda do Vitória, né? Que foi uma das nossas pautas aqui. O Henrique Freitas, o Carlos Júnior, o Davi Santos. Enfim, valeu para todo mundo aí que interagiu. Bom, mais alguma coisa sobre o jogo, Thiago Minhoca? Foi o primeiro jogo do Ceará sem marcar em casa, né? No Brasileirão. Né? Até porque, basicamente, o Ceará tinha vencido quase todos os jogos, né? Teve um empate contra o São Paulo, que o Ceará abriu o placar. E essa é uma questão também, né? Que é quando o Ceará abre o placar e quando o Ceará toma o primeiro gol. Claro que o Ceará tomou viradas, né? O do Juventude, por exemplo, chegou a abrir o placar, tomou a virada, do Bragantino também chegou a abrir o placar e tomou um empate. Mas o Ceará, por exemplo, eu não consigo olhar muito essa característica de o Ceará tomar o primeiro gol, buscar um empate, buscar uma virada, porque é onde entra também um pouco das limitações do elenco. O Ceará tem jogadores, assim, muitas vezes que vai ter dificuldade mesmo. E é isso, certo? Só lembrando, esses problemas, ou essa falta de peças, né, mais qualificadas, vai ser, assim, boa parte da temporada. Por isso que eu acho que o Ceará tem que ser muito certeiro na janela quando aparecer. Muito certeiro na janela. Porque não é trazer apenas um nome midiático, digamos assim, como é o caso do Vina, né? Porque o Vina praticamente está dizendo, se quiser me coloca aí. Mas eu acho que tem que ser um jogador que agregue mesmo, sabe? Não é um jogador porque o primeiro jogo do Ceará, quando voltar da pausa, vai ser o Clássico Rei. E que o Vina vai ser a peça que é aquela coisa. O Vina vai lá no Clássico, por mais que ele não faça nada, mas o time ganha e ele vai lá provocar. O Ceará não pode estar olhando para esse cenário. O Ceará tem que olhar o melhor Ceará possível dentro de campo. E se der para colocar o Vina, ok. Eu particularmente já falei muitas vezes, não só aqui, como em outros locais também, que eu não apostaria no Vina. Eu apostaria muito mais no jogador que pudesse acrescentar mesmo em termos de grupo, até pelo perfil do elenco desse ano. O Ceará tem uma característica de um elenco muito mais homogêneo, sem nenhum jogador querer chamar a atenção. Então, para mim, o perfil, até mesmo, por exemplo, o Pedro Raul, que estava sendo esse jogador que chamava mais atenção, ele não fazia muito esse perfil do Vina, né? Que é aquela coisa, o provocador, eu acho que faz parte, tem jogadores que são assim, não me incomoda jogadores assim, mas eu acho que para o perfil desse ano, eu não apostaria num jogador do perfil do Vina. Eu apostaria em jogadores com uma característica que pudesse acrescentar, que pudesse ser uma qualidade determinante. E o Vina tem qualidade, mas eu tenho dúvida se o Vina vai conseguir jogar, sei lá, muito tempo dentro de campo, né? E aí é que tá, num momento ruim, o efeito Vina pode se tornar contrário. Eu confesso que não me agradaria muito a ideia do Vina chegar. Mas, de toda forma, eu vejo que essa ideia que o Ceará, pelo menos, vai agora, depois do jogo do Botafogo, até para falar um pouco do jogo do Botafogo, né? Esse confronto do Botafogo é um confronto bem difícil. Mas o Botafogo é um time que, às vezes, vez ou outra, dá uma margem, né? O Ceará tem que ser muito bem competitivo. A minha grande dúvida é que dificilmente eu vou achar que o Condé vai fazer um time diferente. E até acho que nem é para mudar tanto assim. Porque imaginar que você vai enfrentar o Botafogo no Rio de Janeiro, eu imagino que o meio de campo tem que ser, de fato, Dieguinho, com Sobral. Acho que essa é a ideia. Fabiano, que voltou para a lateral direita, né? Rafael Ramos tinha jogado. Matheus Bahia fica sendo uma dúvida, porque aí o Nicolas tem um pouco mais de dificuldade, então vai ser um jogo mais complicado. Mas eu começo a pensar se vale a pena começar com Pedro Raul no jogo do Botafogo. Já que você não vai ter tanto a bola, para que ter um centroavante que dificilmente vai conseguir segurar essa bola no ataque? Por que não colocar um jogador de característica de marcação melhor lá na frente? Que aí pode ser exatamente o caso do garoto Guilherme. Um jogador que tenha mais pulmão, sabe, para ficar disputando, pressionando o adversário. Eu confesso que se eu fosse o Condé para esse jogo do Botafogo, eu abdicaria do Pedro Raul, estou falando assim como titular, certo? Para o perfil de jogo que eu acho que vai acontecer no jogo da quarta-feira. Eu pensaria em colocar um atacante mais da característica de velocidade, de pressionar o adversário. Eu acho que o Guilherme tem essas valências. Muito embora, e aí conhecendo um pouco da hierarquia do Condé, é mais provável ele apostar no Lelê do que propriamente no Guilherme. Mas, uma possibilidade. De toda forma, não acho que o Condé vai fazer nenhuma coisa nem outra, vai manter o time padrão dele.
E eu acho que ele poderia abrir um pouco mais aí, um outro formato de jogo, já que é um perfil de jogo diferente, né? Contra o Botafogo na próxima quarta. O Botafogo que apesar de ainda não passar muita confiança, né, mas em casa, somando Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ele venceu todos os jogos, com exceção do empate contra o São Paulo, né? Então, em Eu casa, lembro no tapetinho, o Botafogo é quase imbatível, e né? esse empate do São Paulo, quem assistiu sabe. Esse jogo, meu amigo, se não é o Rafael fez assim um Nossa. jogo absurdo, absurdo, absurdo assim. Então, assim, é um jogo muito difícil. O Botafogo agora animado, sabendo que agora deu certo, eu acho que eles vão à vera mesmo assim para ganhar o jogo. Então, não vai ser um jogo nada fácil para o Ceará. É isso, né? Pontuar já vai estar de bom tamanho aí para o Ceará. O jogo será quarta-feira, tá? Data FIFA aí nesse período, mas teremos esse jogo atrasado aí da 10ª rodada. Bom, vamos pro campinho, Thiago Minhoca? Você tem algo a Bora. mais? Não, não, só isso. Bom, Fernando Miguel não falhou no gol, defendeu alguns outros chutes, e aí? Não, mas eu acho que não teve nem muitas assim defesas do Fernando Miguel não ao longo do jogo. Pelo menos eu não estou lembrado assim. Eu acho que ele cometeu um erro numa saída de bola que ele chutou muito mal, assim. Eu senti ele um pouquinho inseguro em alguns momentos, Fernando Miguel. Das partidas recentes do Fernando Miguel, essa é que eu senti um pouco mais de insegurança nele. Mas volto a falar, não acho que ele falhou no gol, apesar do chute ter sido muito longe, mas foi um chute de muita felicidade do Rony. Eu vou colocar um amarelinho para ele, vou botar um razoável, porque eu não achei também uma atuação também. Ele pouco trabalhou também, né? Eu diria mais um razoável aí para o Fernando Miguel. Muito bem. Dupla de zaga, Marlon e William Machado. O William Machado, para mim, foi um dos jogadores mais importantes do Ceará. Vou dar um bem para ele. Eu gostei do jogo dele. Acho que ele tirou muita bola ali. Teve umas chegadas perigosas do Atlético Mineiro que ele colocou para escanteio, principalmente no primeiro tempo. Foi uma partida boa do William Machado. E vou colocar também do Marlon. Acho que o Marlon também teve boas antecipações. Teve um lance lá com o Hulk, que o Hulk também valoriza demais, né? Que ele foi lá, chegou no Hulk, tomou a bola, o Hulk ficou reclamando de falta. Mas eu gostei dos dois zagueiros, eu acabei gostando bem, assim. Para mim, os dois foram bem. Pode colocar os dois aí no verde música aí, né? Verde música não, verde médio aí. Eu acho que um bom, assim, uma boa notícia para a torcida do Ceará é que assim, a defesa não é um problema exatamente, né? Assim, para um time Não, que tende a brigar na parte de baixo, assim, ter uma defesa minimamente sólida, eu acho que já é meio caminho andado, assim. tem Acho uma, tem que uma defesa, tem uma defesa que não é ruim. Isso eu posso concordar. Que tem jogadores bons, como para mim é o caso do William Machado, mas é porque vez ou outra pode acontecer. O jogo do Palmeiras, por exemplo, né? O jogo do sim. Bahia. Mas na média, se você for olhar, é muito raro isso acontecer. Mas por isso que eu estava citando, às vezes é a postura do Ceará que compromete essa dupla de zaga. Porque às vezes o Ceará entrega a bola para o adversário. E esse é um problema. Quando o Ceará, digamos, está na vantagem, entrega a bola para o adversário. No jogo do esporte, eu frisei aqui. Aquele jogo contra o esporte foi um jogo onde o Ceará permitiu o esporte a ficar a quase empate. E na hora que o Condé não estava trocando, veio a jogada do Dieguinho para o gol do Galeano ali para confirmar a vitória. Mas ali, para mim, o Ceará, tanto que teve um momento ali da partida que eu não achei interessante e que isso muitas vezes sobrecarga, né? A dupla de zaga ali, muitas vezes. Só sobre a defesa, né? Um dado aqui, o Ceará é uma das melhores defesas, inclusive, do Campeonato Brasileiro. Só Botafogo, Flamengo tomaram menos gols, tá? Do que o Ceará. Ela está na terceira posição com o mesmo número de gols sofridos de Cruzeiro, Bragantino e Palmeiras. Né? Assim como o Ceará sofreram 8 gols. Então é a terceira melhor defesa do campeonato para um time que não fica tanto com a bola, né? A sua defesa é muito exigida, né? Um número bem interessante, chama a atenção. Eu acho que para um time que quer ficar, eu acho que o ponto principal é você ter uma defesa ali sólida e, claro, depois tentar achar uns golzinhos ali. Mas time que vai brigar na parte de baixo, com defesa frágil, meu amigo, a chance de cair é muito grande. Bom, Fabiano, na direita. Fabiano, eu gostei mais do primeiro tempo dele do que do segundo. O primeiro tempo dele, para mim, ele participou muito bem. Eu estava gostando do jogo dele, mas no segundo tempo eu acho que ele caiu de rendimento. Eu tenho dúvida aí se eu vou para o razoável com o Fabiano. Eu vou ficar com razoável com o Fabiano. Acho que no segundo tempo ele caiu mais de rendimento. Acho que teve alguns momentos que ele acabou
não sendo tão efetivo assim em algumas jogadas. E acho que o razoável tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Bom, na E esquerda, Matheus Bahia não estava disponível, né? Nicolas. o primeiro tempo do Nicolas foi muito ruim, assim, ele estava errando demais, não estava conseguindo dar muita qualidade, mas o segundo tempo ele melhora bem, viu? Ele melhorou bem, assim. Acho até, para ser bem justo, para mim ele foi o melhor do segundo tempo, o Nicolas, assim, ele participou bem, recuperou muita bola, cruzamentos assim, importantes, a melhor jogada do Ceará no segundo, acho que até do jogo mesmo, é uma jogada individual que ele sai ali na linha de fundo, passa pela marcação, toca para trás ali, acho que é o Lele que abre as pernas e o Rômulo finaliza ali para a defesa do Everson. Então, no geral, eu vou colocar um razoável para o Nicolas, porque eu não gostei nada do primeiro tempo dele, mas o segundo tempo, para mim, ele chamou bem a atenção, assim, conseguiu fazer um jogo bem mais sóbrio. Então, acho que ele se recuperou bem aí ao longo do jogo, mas é porque realmente, comparado ao Bahia, ele está mais abaixo. Bom, defesa avaliada, partindo para o meio de campo, dupla de volantes, né? A já habitual, Sobral e Dieguinho. Eu achei que eles foram mais abaixo hoje, principalmente o Dieguinho, sabe? Que para mim é o que tem entregado mais. O Dieguinho hoje teve uma saída de bola errada, ele até pediu desculpas depois, foi um contra-ataque ali do Atlético Mineiro perigoso, que ele saiu errado com a bola. Teve algumas marcações também na jogada ali que eu acho que ele acabou não indo tão bem, mas eu também não acho que ele foi ruim na partida. Eu acho que ele cometeu falhas. Ele ainda conseguiu ser um jogador que recuperou muita bola, que partia para o ataque. Então, eu acho que ficou uma coisa pela outra. Eu também vou ficar com razoável com o Dieguinho. E o Sobral, eu acho que muitas vezes carece de mais qualidade para ele, né? Porque ele é um jogador voluntarioso, ele recuperou muita bola no primeiro tempo, mas ele não era um jogador que eu acho que às vezes necessita. E eu acho que esse é o ponto que eu estava falando sobre a janela do Ceará. Para mim, o Sobral tem que perder essa titularidade quando abrir a janela. Para um volante que tenha melhor qualidade com a bola no pé. Quando eu digo isso, é um lançamento de qualidade, sabe? Um jogador que tranquiliza quando a bola chega. Ele é um jogador que praticamente controla o meio de campo. Ele dá o tempo da jogada. Eu acho que o Ceará tem que trazer muito esse perfil de volante. Porque, para mim, o Sobral ele é um jogador que é um complemento do elenco. Eu até tinha frisado no começo da temporada que eu olhava ele como a melhor contratação do Ceará, em termos de para o meio de campo, né? Porque ele é um jogador que faz tudo. Recupera a bola, pode jogar numa linha mais alta, pode jogar como primeiro volante, segundo volante. Mas na hora que o time precisa ser um pouco mais equilibrado, ele não tem todas essas virtudes. Que aí é onde esbarra a limitação de qualidade do Sobral. Porque ele ganhou alguns duelos interessantes, mas na própria jogada do gol, assim, como eu falei, eu não vou também culpar o Sobral de não ter imaginado que o Rony ia acertar um chute como aquele. Mas ele era o jogador que estava mais próximo. Então, eu gostei mais dele hoje do que do Dieguinho. Mas eu também não sei se eu coloco um verde para ele, não. Eu vou botar, acho que um amarelo também para o Sobral. Para mim é meu tempo. E para fechar o meio de campo, Lucas Mugni. Mugni, para mim, jogou bem. Jogou bem, foi o principal jogador. As duas assistências. Assistência não, porque não foi gol, né? Mas os dois passes de finalizações mais perigosas do Ceará no primeiro tempo veio através do Mugni. A bola parada dele segue muito forte. Foi o jogador que também conseguiu mais lucidez. Perdeu algumas jogadas, mas eu vou colocar um bem para ele. Para mim, tal qual o William Machado e Marlon foi o jogador que mais rendeu, assim, na minha avaliação do setor ofensivo. Então, novamente, sendo bem importante, para mim, segue sendo um dos principais atletas do Léo Condé. Bom, partindo para o ataque, né? Tivemos hoje o trio Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. O Galeano, que aliás, muita gente tinha imaginado, né? Foi até uma informação dita pelo presidente do clube, né? O João Paulo, que ele estaria de fato na convocação do Paraguai. Só que saiu a convocação do Paraguai e ele não estava na lista final, ele estava na pré-lista do Paraguai. Então o Ceará não perde o atleta, então ele vai poder atuar nos dois jogos, né? Contra o Botafogo e contra o Sampaio Correia, que no caso é pela Copa do Nordeste. Mas o Galeano eu gostei um pouquinho mais do que os outros. Mas eu vou ficar com o amarelo para ele. Acho que ele correu muito, ganhou o duelo e tudo mais. Foi um jogo que poderia ser um verdinho, mas no desempate é tal qual o Sobral ali. Poderia ser um amarelo indo para o verde, mas eu vou ficar com o amarelo. Eu acho que também não foi também um jogador tão assim, jogou bem, não, assim, para ganhar um verde.
E aí vem os dois jogadores que eu não gostei tanto. Para mim, o Pedro Henrique não teve tão bem assim. No começo até ele começou bem, né? Chegou a participar, foi participativo, criou algumas jogadas, mas depois ali da metade do primeiro tempo em diante, acho que o Pedro Henrique cai muito de rendimento. Eu vou colocar um ruim para ele, né? Para mim, ele vinha sendo uma das peças mais importantes do setor ofensivo. No segundo tempo, por exemplo, ele já não estava conseguindo mais produzir nada. Então, acho até que o Condé demorou muito, embora é um jogador que talvez eu não tivesse tirado ele, mesmo ele já não estava tão bem no segundo tempo, eu teria mantido, porque ele é uma peça que muitas vezes pode resolver a partida, sabe? E aí, para mim... Ele tirou o Pedro Raul e o Pedro Henrique ao mesmo tempo, né? Assim, tudo bem porque, que por não exemplo, estavam bem, mas assim, é mais fácil sair dos pés deles do que de outro, né? O Pedro Raul, aí esse eu vou pesar mais a nota negativa, de fato vai para vermelho, porque, como eu estava dizendo, ultimamente o Pedro Raul, ele não está conseguindo nem mais colaborar de fazer a função dele como 9 mesmo, de prender essa bola no ataque. Teve uma jogada no segundo tempo que ele estava muito próximo do meio, acho que era o volante ali era o zagueiro do Atlético Mineiro, e ele poderia ter feito o combate ali, sabe? E ele não disputou também, assim. Eu senti ele muito relapso ao longo do jogo, muito relapso ao longo do jogo, Pedro Raul. A própria jogada, o Ceará poderia ter aberto o placar logo no começo do jogo, é uma jogada que o Pedro Raul tinha o Galeano chegando pela direita tranquilo, sabe? Então eu senti que o Pedro Raul não teve bem hoje, realmente foi muita tomada de escolha ruim. Tem que ter muito cuidado também com esse momento do Pedro Raul, porque o Pedro Raul viveu, né, ao longo da carreira também alguns momentos de baixa, né? A gente sabe que ele é um goleador e precisa, né, voltar a apresentar um bom futebol. Eu ainda acho que o Ceará tem um bom centroavante, mas como eu estava frisando, né, no jogo do Botafogo, eu não iria de Pedro Raul. Eu acho que ele pode ser uma opção no banco, a depender do contexto do jogo. Se precisar de um homem mais diário, eu pensaria. Mas eu acho que para a ideia inicial do jogo, acho que vai ser um Botafogo muito com a posse da bola, Ceará mais linha baixa ali para jogar na transição, e aí vai ser parecido com os outros jogos, sabe, Fábio? Porque esse é o grande problema. Em muitos dos jogos fora de casa, é o Ceará tudo atrás, bola na frente para o Pedro Raul, e muitas vezes o Pedro Raul não segura essa bola na frente. Pelo menos, ultimamente, isso não tem acontecido. Então, o Pedro Raul, para mim, realmente foi o pior jogador, assim, do que eu vi dentro de campo dos titulares. Muito bem, vamos para o banco, né? Os primeiros que entraram foram justamente Rômulo e Lelê, né? Nas vagas de Pedro Henrique e Pedro Raul. No geral, todos do banco assim não causaram muito efeito. O Rômulo, por exemplo, não acho que entrou tão bem. Acho que ele não deu a devida qualidade. Algumas jogadas até ele conseguiu se apresentar. Essa própria jogada, né, do quase gol, que ele chegou ali batendo. Mas eu acho que ele bateu muito fraco, poderia ter batido mais firme na jogada. Eu vou colocar um razoável para o Rômulo. Ainda acho que ele entrou mais para negativo. É um amarelo com carinha de laranja. É quase o Galeano ali, né? Que é um amarelo com carinha de verde. Mas eu também acho que não foi do mesmo nível do Pedro Henrique, sabe? Acho que ele ainda conseguiu acrescentar. Mas é porque eu acho que na ideia, eu ainda prefiro ver o Rômulo centralizado do que como o Rômulo entrou ali pelo lado esquerdo. Eu prefiro ver ele mais centralizado. Lelê, assim, não causou nada de efeito, nada mesmo de efeito, assim. A própria jogada, que foi essa que o Rômulo bate, ele faz ali o corta-luz, mas eu acho que não deu nenhum peso ofensivo, nenhuma jogada, assim. Tentou ali uma casquinha de cabeça, mas também sem muito efeito. Acho que não entrou bem, não. Esse eu vou pesar um pouquinho mais. Eu vou colocar um ruim, porque aí também entra também o próprio histórico dele, né? Que aí, enfim, tem que entrar um pouco mais no jogo, ser um pouco mais presença, até porque o titular, o Pedro Raul, estava muito mal no jogo. Ele poderia ter feito algo melhor. Ailon. O Ailon faz uma jogada interessante, tem um chute ali de fora da área, participa de algumas jogadas. Eu acho que o Ailon saiu muito da área, acho que foi um problema. Por isso que eu estava reclamando nessa jogada lá que faltava 1 minuto, quando ele podia ter jogado essa bola logo na área, tentou dar um drible, além de não ter conseguido, fez a falta na jogada. Mas eu vou botar um razoável. Acho que ele entrou tal qual o Rômulo. Cometeu erros, não foi assim, mas também não vou pesar muito, não. Amarelo aí com vestígios laranjas, mas e tal. Lourenço já foi o final? Foi? O Tubarão entrou antes, né? Ou foi Entrou Ailon junto com o Lourenço, não foi isso? Ailon com o Lourenço. Isso. Foi. Aos 86, aos 41. Isso. Mas o Tubarão tinha entrado antes, não tinha entrado, não? 4 minutos antes.
que foi quando eu não gostei muito dessa ideia, porque o Mugni, ele até tinha chamado já o Lourenço ali, eu acho que junto com o Ailon, ele desistiu e colocou o Tubarão, que eu acho que foi até arriscado, porque o Mugni estava muito extenuado, muito extenuado. Ele colocou o Mugni para volante, eu falei, qualquer contra-ataque aí do Atlético Mineiro, o Mugni não vai acompanhar. Mas isso acabou não acontecendo. Então, até para falar um pouco do Tubarão que entrou antes, também acho que também não causou muito efeito, não. É um amarelo aí para ele. Enfim, limitado, mas também não vou condenar. Assim, é um jogador limitado. É um jogador limitado, poderia pesar aqui mais na nota, mas também não causou muito efeito. E o Lourenço também, eu vou colocar o amarelo. Acho que não foi uma entrada boa. Já foi ali na reta final. Acho que também é isso. Poderia pesar um pouco mais nas notas desse, mas eu acho que aí é onde. Aí é quando eu vou entrar agora no Léo Condé, viu, Fábio? Eu acho que o Condé perdeu um pouco do time da troca hoje. Ele perdeu um momento do jogo que ele pudesse modificar já antes, sabe? O Galo já tinha feito as trocas. Eu acho que o Galo conseguiu se encontrar mais no jogo, assim, o Atlético Mineiro, porque quando ele coloca o Hulk, ele coloca o Rony pela direita, o Scarpa pela esquerda, o time fica mais equilibrado. Depois ele veio com uma segunda troca, fazendo o Júnior Santos pela direita, com o Rony pela esquerda, e o Ceará não conseguiu prevalecer em alguns momentos. O jogo realmente ficou meio que todo mundo aceitou ali o 0-0, e eu acho que o Condé não poderia ter aceitado essa condição. Tanto que quando ele veio com as duas primeiras trocas, eu fiquei imaginando, ele não vai querer desfazer desse meio de campo. E aí ele foi segurando, o Mugni mais cansado, por isso que quando ele fez essa ideia do Bruno Tubarão, o Mugni de volante, o Mugni já estava bem mais extenuado, eu queria ter visto mais o Rômulo jogando como meia, e eu acho que ele poderia ter apostado mais no Guilherme. Então eu acho que o Condé talvez tenha sido até um pouco mais responsável, muito embora eu pensei aqui em colocar um laranja para o Condé, mas é porque eu não gostei da leitura dele, tardia, sabe, ao longo do jogo. Mas também não vou condenar tanto, não. Assim, eu acho que vai ficar na média do time aí, somando aí positivos e negativos, vai ficar com amarelo. Pode ser um amarelo com alguns momentos laranja e tal, porque o time se esforçou. O time foi lá, tentou e tudo mais, faltou qualidade técnica, mas eu achei que o Léo Condé, se caso o Léo Condé já tivesse trabalhado essa equipe também para jogos como esse, porque isso vai acontecer, viu, Fábio? É bom lembrar. Vai ter jogos onde o Ceará vai estar na desvantagem e o Ceará vai ter que ter tranquilidade para chegar para esse ataque. E eu estou falando isso só para deixar claro por um ponto. Eu estou olhando os jogos do Mirassol e eu sei que é bem diferente. A pressão, nem existe pressão no Mirassol. O Ceará tem muito mais pressão do que o Mirassol. Mas eu consigo ver o trabalho do Rafael Gonais lá no Mirassol, um trabalho, apesar de não ter essa pressão, um trabalho onde o time consegue, às vezes, desenvolver uma jogada com mais, sabe, equilíbrio dentro de campo. E eu acho que o Condé tem margem para isso. Por isso que eu já falei aqui algumas vezes. A margem de crescimento para o Ceará não é tão grande, não, mas há uma margem de crescimento para o Ceará. E eu acho que o Condé pode trabalhar mais, por mais tempo ao longo do jogo. E ele desperdiçou esse formato de jogo em jogos mais acessíveis. Teve contra o Sport, teve contra o Santos, teve contra o Vitória. Partidas essas que o Ceará poderia ter sido um pouco mais, sabe assim, com um outro perfil de atleta. Mas ele acabou não testando. E acho que hoje ele poderia ter feito algo desse tipo, mas como ele também não testou, então fica esse meu tempo o Léo Condé. Melhor em campo, né? Melhor em campo. Temos aí o Marlon e o Mugni, né? Os únicos com verde. E o William Machado, né? William Machado também. Eu vou ficar com o Mugni. Para mim, acho que foi o jogador que, se teve uma possibilidade do Ceará abrir o placar, né? Assim, boa parte do jogo foi o Mugni, ele depois cansou muito. O William Machado e Marlon conseguiram fazer o jogo todo, assim, bem e tal. Eu gostei dos dois. Mas eu acho que o Mugni talvez tenha sido o jogador hoje mais lúcido, né? Em meio a muito jogador de desempenho bem mais ou menos, abaixo e tal. Então, eu fico com o Mugni. Acho que foi o jogador que eu mais gostei hoje. Muito bem, então, passado a régua aí, né? Em Ceará 0, né? Atlético Mineiro 1. Né, a primeira derrota do Ceará em casa nesta Série A do Campeonato Brasileiro. E só o segundo jogo em casa que ele não marca gol, né? O outro foi contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, né? Então, Brasil, isso. É um ataque que, pelo menos em casa, deixa ali pelo menos um gol. Hoje isso não aconteceu contra o Galo, né? O Galo Mineiro. Bom, então é isso, Thiago Minhoca, né? Nessa segunda tem raio-x, né? Tem um raiz. Thiago Minhoca vai falar do Fortaleza também, né? Que tomou 5.
Não vi nada, só vi o resultado e vi os gols, né? Mas Isso, né? amanhã irei falar. Isso, amanhã no Raiz. Situação. E falar mais sobre esse Ceará, que vai ter uma sequência duríssima, Aliás, né? Vai ter a pausa, né? Então, pelo menos tem isso. deixa eu só passar para a turma. Eu acho que você já pode ter avisado aqui, mas só para ressaltar. Amanhã vão ter lives do sorteio. Sorteio de Isso. Libertadores e Sul-Americana. Libertadores Fortaleza, Sul-Americana Bahia. Sorteio de Copa do Brasil. Eu estarei nessa segunda, porque como eu vou estar na rádio, não vai dar tempo de chegar para ver o sorteio da Libertadores nem da Sul-Americana. E aí, mais tarde, raio-x. Eu não sei se eu vou ter, meu amigo, amanhã de manhã. Vocês deviam emendar, né? Assim, acho que era mais fácil, já faz o raio-x de seguido. Amanhã, assim. amanhã eu vou ter podcast às 9h15, mais ou menos 9h20. Meu programa da rádio de 11 a meio-dia. Depois live à tarde. Depois live à noite. Eu não sei como é que eu vou estar vivo na terça, mas caso eu morra, vocês sabem que eu já deixei aqui meu recado. Muito bem. Não, você estará aqui firme e forte na segunda aí para analisar o sorteio, né, os sorteios, né? Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e também no Raiz, né? No raio-x da Série A também, analisando aí a sequência, né? E vamos ter uma parada aí, né? Então dá para fazer vários raios-x, né? Projetar bastante aí até a volta da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes, né? Tem alguns jogos, né? No dia 12, os jogos que não envolvem times que estão no Mundial, inclusive por isso o jogo Ceará e Fluminense foi adiado, né? Fluminense e Ceará, né? O jogo no Rio de Janeiro. Mas antes o Ceará tem o Botafogo fora de casa e depois tem Copa do Nordeste, né? Encerrando a sua participação na primeira fase contra o Sampaio, que tá morto, hein? O Sampaio, pelo amor de Deus, o Sampaio tem que ressuscitar aí, porque a fase é ruim demais. Bom, mas é isso. Valeu, Thiago Minhoca. Bom descanso para você, ótima semana, até a próxima. Valeu para todo mundo que acompanhou aí. Deixa o like, galera. Deixa o like aí, super importante. Quem ainda tá aí, deixa essa curtida no vídeo. E dá aquela hypada também, hein? Tem essa nova função aqui no YouTube que é importante aí pra gente subir no ranqueamento aí, chegar a mais torcedores os nossos vídeos. Então, contribua aí também, deixando o like, se inscrevendo, hypando o vídeo, comentando. É isso, tamo junto. Ótima semana para todos vocês. Até a próxima. Tudo de bom.